Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz, muito boa noite a cada um de vocês que estão aqui nesse templo hoje, que saíram de casa para poder cultuar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer aqui a presença de cada um dos irmãos e já dar a introdução do nosso texto, que vai falar sobre maturidade cristã. Quem somos nós na tribulação? Quem somos nós na dificuldade? O texto que nós vamos compartilhar nessa noite está lá em Abacuque, capítulo 3, versos de 17 a 18. Os irmãos que puderem abrir, e eu vou pedir para o pessoal aí da mídia que possa deixar o texto de Abacuque aí de prontidão, porque eu vou citar muito o livro nessa noite, amém? Fechou aí, Davi? Maravilha! Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versos de 17 a 18. Assentados mesmo, vamos ler a palavra do Senhor. A minha versão diz assim: Porque a figueira não dará fruto, e não haverá fruto nas vinhas. Decepcionará o produto da oliveira, e os campos não darão de comer. As ovelhas desaparecerão do aprisco, e não haverá gado nos estábulos. Eu, porém, me alegrarei no Senhor, exultarei, meu Deus, o Senhor é a minha força. Deus Altíssimo, nós como igreja reunidos em nome do Senhor Jesus, queremos aqui agora, Pai, agradecer ao Senhor por nos reunir no santo nome do seu Santo Espírito, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por mais essa oportunidade e pedimos, ó Deus, por aqueles que estão aqui nesse templo, por aqueles que estão, Deus, acompanhando essa mensagem, esse culto através da live. Nós também pedimos, ó Deus, por aqueles que estão acamados, que não podem se locomover até esse lugar, ó Pai. Pedimos, Senhor Jesus, por aqueles que sofrem, por aqueles, ó Deus, que de alguma forma ou outra, Pai, estão, ó Pai, cativos neste mundo. Nós queremos, ó Pai, glorificar Teu santo nome através dessa palavra e clamar, ó Pai, que Teu Santo Espírito abra os ouvidos da Tua igreja para aquilo que for dito nesta noite, Pai. Eu Te louvo e Te peço, Deus, organiza meus pensamentos a fim, ó Deus, de que a Tua igreja receba essa mensagem com poder e com graça. Que o céu possa tocar essa igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, esse texto é muito conhecido, amém? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. É música, né? Inclusive o Ministério de Louvor vai abençoar a igreja com esse hino, com essa canção mais tarde, daqui a pouquinho. Mas o nosso tema fala de maturidade cristã. E nós temos como objetivo aqui trazer uma exposição do capítulo 2 do livro do profeta Abacuque. Porque esse texto final aqui é a conclusão que o profeta chegou diante da situação que ele se encontrava. Quantos aqui já leram o livro de Abacuque, do capítulo 1 ao 3? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro do profeta Abacuque é um livro que difere um pouco dos outros profetas. Os outros profetas, enquanto tratam diretamente com o povo, denunciam diretamente com o povo, o profeta Abacuque se questiona e questiona a Deus sobre o contexto da época. O reino do sul está prestes a desmoronar. O povo de Deus está entregue à idolatria. Repita comigo, idolatria. O povo de Deus está entregue à corrupção. Repita, corrupção. Esse era o contexto de Abacuque naquele momento. E quando Abacuque vê essa situação acontecendo, ele recebe do Senhor uma notícia. O povo babilônico vai de encontro ao povo de Deus. E o povo de Deus vai perder nessa briga. E o profeta Abacuque não consegue aceitar essa realidade. E ao invés dele, assim como os outros profetas fizeram, denunciar o pecado do povo de Deus, o que ele faz? Ele começa a perguntar, ele começa a orar, ele começa a aclamar, ele começa a trazer questionamentos ao Deus Todo-Poderoso sobre por que aquilo iria acontecer com o povo de Deus, com o Reino do Sul. E de fato, não sei como foi a criação de vocês, mas a minha criação foi muito voltada para o não pergunte, não questione, só aceite. Principalmente no que dizia respeito a questões religiosas, as questões espirituais. Mas quantos de nós aqui já ouvimos a frase, perguntar não ofende, não é mesmo?
Eu acredito que quando nós perguntamos algo, quando meu filho me pergunta alguma coisa, quando eu pergunto alguma coisa para o meu pai, quando eu pergunto alguma coisa para o meu patrão, quando eu pergunto alguma coisa para alguém que está acima de mim em algum nível, eu estou esperando uma resposta. Só que tem muita gente que se ofende com resposta. Tem muita gente que, se você perguntar, a pessoa vai ficar com raiva de você. Vai achar que você está invadindo o espaço, vai achar que você não está acreditando no que está acontecendo. Eu, quando alguém me pergunta alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é agradecer, principalmente no negócio que eu tenho. Ô Paulo, eu não entendi, opa, eu vou te explicar. Eu vou te fazer entender. E acontece, meus irmãos, que muitos de nós, eu mesmo, para quem acompanhou na última terça-feira, eu trouxe uma palavra acerca de escorpiões. E quando eu achei um escorpião lá em casa, eu perguntei para Deus, Deus, como é que o Senhor faz um bicho tão perigoso, tão mortal, para comer barata? A Bruna falou assim, olha só, você pergunta um trem desse para Deus? Eu pergunto, eu questiono, porque não faz sentido. Logicamente, Deus tem um desígnio por trás disso. Mas perguntar não ofende. E nós temos que ter força na resposta. Quando Abacuque fez esse questionamento a Deus, Deus Todo-Poderoso é forte também para dar uma resposta à altura do que Abacuque estava querendo saber. Deus não falou, Abacuque, eu vou te destruir porque você está me questionando. O Deus a quem nós servimos, ele tem resposta para o nosso clamor, ele tem resposta para os nossos questionamentos. E é legítimo questionar. O que não é legítimo é reclamar. O que não é legítimo é nos irar com Deus. O que não é legítimo é não compreender que Ele é todo-poderoso e soberano para poder cuidar de nós. E Abacuque traz justamente esse questionamento para Deus. Como um Deus tão bom permite que o mal opere? Como um Deus tão bom permite que o mal prevaleça? De verdade, gente, levanta a mão quem já se perguntou isso aqui. Quem já se perguntou em oração, falou assim, meu Deus do céu, como é que pode existir tanto mal nesse mundo, quando o Deus a quem eu sirvo é tão bom? E a gente se pergunta, a gente se questiona e Deus responde. Muitos dos nossos questionamentos estão respondidos na Bíblia Sagrada, no texto sagrado. Outros a gente precisa se colocar em oração, e é justamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Abacuque perguntou a Deus, mas não no sentido de ofender a Deus e seus atributos. Mas Abacuque queria legitimamente uma resposta diante daquilo que ele estava passando. Ou seja, maturidade cristã não é simplesmente aceitar calado. É dobrar os joelhos e se colocar na brecha para poder entender o que Deus está querendo de nós. Amém? O clamor do profeta, vamos lá. Capítulo 2. Quem pode colocar aí para mim o capítulo 2, versículo 1? Ficarei de pé em meu posto de guarda, me colocarei sobre minha muralha e espreitarei para ver o que ele me dirá e o que responderá à minha queixa. Inicialmente, Abacuque pergunta a Deus, mas meu Deus, o que está acontecendo? Por que um povo pior que o nosso, que faz coisas piores que nós, irão submeter o nosso povo? Por que isso acontece? Por que um Deus mau permite que coisas, um Deus bom permite que coisas más aconteçam? E Abacuque fala que vai se colocar sobre a muralha, e essa é a primeira lição que nós vamos aprender nessa noite. Quando eu oro, seja por uma cura, seja pela libertação de um vício, quando eu oro para que Deus eu estou esperando uma resposta de Deus, amém? Eu não estou orando simplesmente de forma unilateral. Eu quero que o meu Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, que tudo ouve e que está em todo lugar, responda para mim. Diante do mal, diante da treva, diante da doença, diante do vício, eu preciso de um retorno de Deus. Mas nós, na grande maioria das vezes, não estamos dispostos a esperar. Nós simplesmente reclamamos. Se eu estiver errado, alguém levanta a mão e se pronuncia contra mim aqui. Quantos de nós estamos dispostos a esperar no Senhor? Nós trazemos para o Senhor o nosso pedido, mas nós começamos a nos movimentar para correr atrás daquilo que aparentemente é o silêncio de Deus.
E eu te digo, meu irmão, minha irmã, o que está faltando no povo cristão é o esperar em Deus. É saber que entregando no colo do Pai, Ele fará. No tempo oportuno, no tempo certo, que não é o nosso tempo, e também no desígnio certo, no propósito certo. O escritor no Novo Testamento vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Quando nós pedimos para gastar simplesmente nos nossos deleites, espera sentado, a negativa vai chegar. O silêncio de Deus vai se estender até que a gente entenda que tudo é dele, por ele e para ele. Mas eu quero que as coisas aconteçam ao meu favor. Aquele trecho, seja feita a tua vontade, eu deixo para lá e quero que a minha vontade se prevaleça em detrimento da vontade de Deus. Mas uma lição que Deus nos dá é: se coloque hoje no ponto mais alto, assim como o profeta Abacuque fez. Se coloque no ponto mais alto, para que você possa receber do Senhor a resposta daquilo que você está procurando. Não adianta simplesmente você lançar uma oração de forma unilateral, correr atrás dos seus sonhos sem consagrar ao Senhor, porque quando consagramos ao Senhor, os nossos planos são bem-sucedidos. Nós não esperamos a resposta de Deus, quando conseguimos, não damos graças, ao passo que, quando recebemos, também esquecemos que o Todo-Poderoso fez por nós. Quantos de nós estamos perdendo? Quantos de nós estamos abandonando projetos? Quantos de nós não estamos conquistando, não estamos sendo vencedores porque não estamos dando a devida glória para o Senhor Jesus? Quantos de nós estamos esperando nos nossos próprios recursos? Quantos de nós estamos esperando nas nossas próprias capacidades, ao invés de esperar em Deus? Esperar em Deus é se lançar, meu irmão. Esperar em Deus é perguntar e se colocar numa posição de não sair daquele lugar enquanto a resposta não chegar, amém? No versículo 4 do capítulo 2, eis que vem uma resposta de Deus. No versículo 2 ele começou, mas eu trago destaque para o versículo 4. Eis inflado de orgulho aquele cuja alma não é reta, mas o justo viverá por sua fidelidade. O profeta Abacuque questiona por que o povo da Babilônia vai prevalecer sobre o povo de Israel. E a resposta do Senhor é: eu permitirei que essa nação má, corrupta, idólatra, desonesta, criminosa prevaleça sobre o povo de Israel para poder provar a este povo que eu sou Deus. E aí você fala comigo assim: Paulo, eu não entendi. Eu vou dizer para você. O Senhor Jesus, assim como profetizou João Batista, o que João Batista disse? Eis que eu vos batizo com água para a remissão dos seus pecados, para o perdão, para o arrependimento, mas virá aquele que irá vos batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Eu porei o trigo e queimarei a palha. O Senhor Jesus vem justamente para poder fazer essa separação entre o que é santo e o que é profano, entre o que é justo e entre o que é injusto. E até entre os escolhidos, até entre aquele povo que aparentemente era um povo que fazia a vontade do Senhor, existia quem não prestasse. E o povo se esqueceu, o povo se apoiou no seu próprio entendimento, o povo começou a criar ídolos, o povo começou a se corromper, ao passo que eles se esqueceram de quem eles são. É triste dizer isso, irmãos, mas existe no nosso meio, no meio evangélico, no meio cristão, pessoas que acham que são escolhidas. Pessoas que se apoiam no seu próprio entendimento, mas que estão entregues à idolatria. Estão entregues à desonestidade, estão entregues à corrupção. E aí você fala: Paulo, mas essa Babilônia está muito parecida com o que a gente vive hoje no nosso mundo.
As nações que estão hoje oprimindo a gente, o nosso próprio país, de alguma forma você pode se sentir oprimido pelas Babilônias que se levantam. Mas a verdade, meu irmão e minha irmã, é que Deus não apoia o que a Babilônia faz. Mas Ele permite que a Babilônia atue um tempo para que o trigo seja separado do joio. E aí eu digo para vocês mais uma vez, o que é maturidade? É questionar, sabendo que o Senhor vai responder e trazer a separação no tempo certo. Alguém já parou para poder entender ou saber exatamente o que é a palavra, o que quer dizer a palavra consagrado? A palavra consagrado, anota aí. A palavra consagrado quer dizer separado. Consagrado é aquilo que não está misturado com os demais. Existe um povo consagrado nessa noite ouvindo essa palavra. Existe um povo que foi levantado por Deus para poder ser voz do Senhor nas suas famílias, no seu trabalho e em vários outros lugares. Mas existe um povo também que vive de aparência. Amém ou não amém? Existe um povo que vive de aparência e que não faz a mínima diferença dentro de casa, no trabalho, na escola. Existe um povo que se blinda e se maqueia com a palavra de Jesus Cristo. Tem Jesus na capa, mas por dentro não tem nada para mostrar. Vazio de conteúdo. Porque se apoia muitas vezes na fé dos pais. Porque se apoia muitas vezes na fé que herdou de alguém. Mas não tem testemunho próprio, não tem testemunho de vida, não gera transformação. E eu me pergunto muitas vezes como 12 apóstolos, como 12 discípulos foram capazes de gerar uma transformação no mundo. Enquanto hoje milhões, bilhões de cristãos espalhados pelo mundo afora não conseguem essa mesma transformação. Eu queria de verdade saber por que isso acontece. Será que é porque muitas vezes nós estamos nos importando muito com as nossas agendas particulares? Ou até mesmo com as nossas agendas na igreja, mas não estamos completamente entregues àquilo que nós temos vivido dentro da igreja? É um questionamento. Porque eu posso muito bem vir aqui, cantar, tocar, louvar, levantar as mãos, chorar até. Mas por dentro, eu vou cair junto com a Babilônia. Porque eu não estou conseguindo levar Cristo até as pessoas. Eu não estou conseguindo ser consagrado de fato. O Senhor me separou, mas ao mesmo tempo eu estou vivendo de aparência. E esse viver de aparência é o que faz a Babilônia engolir o povo de Deus. E aí, quando o Senhor traz a resposta a Abacuque no capítulo 2, ele traz 5 imprecações, 5 situações onde a Babilônia não precisa se vangloriar. Vou dizer novamente, Deus pode até usar a Babilônia por um tempo, mas Ele não aceita aquilo que a Babilônia faz. No versículo 6, diz assim: ai daquele que acumula o que não é seu, e se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, não despertarão teus exatores, tudo serás a sua presa. Porque saqueaste numerosas nações, tudo o que resta dos povos se saqueará. Por causa do sangue humano, pela violência feita à terra, a cidade e todos os seus habitantes. O primeiro ponto que ele traz é a corrupção. Essa é uma das características da Babilônia, que está engolindo o povo de Deus. A segunda característica é a desonestidade, versículo 9. Ai daquele que ajunta ganhos injustos para a sua casa, para colocar bem alto o seu ninho, para escapar à mão da desgraça. Decidiste a vergonha para a tua casa, destruindo muitas nações. Pecaste contra ti mesmo. No versículo 12, o terceiro ai é a violência. Ai daquele que constrói uma cidade com sangue e funda uma capital na injustiça. Isto não vem do Senhor dos Exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se esgotem para o nada. O quarto, ai daquele que faz beber o seu vizinho, tu misturas seu veneno até embriagá-lo para ver a sua nudez. A violência
contra o Líbano te cobrirá e a matança de animais te causará terror. Isso aqui fala sobre vícios, desvios sexuais. E o quinto ponto, idolatria. Ai daquele que diz a madeira, desperta, a pedra silenciosa acorda, ela ensinará. Ei-lo vestido de ouro e prata, mas não há sopro de vida em seu seio. De que serve uma escultura para que seu artista a esculpa? Um ídolo de metal, um mestre de mentira, para que nele confie o seu artista, construindo ídolos mudos. Mas o Senhor está em seu santuário sagrado. Silêncio em sua presença, terra inteira. Corrupção, desonestidade, violência, vícios e desvios sexuais, idolatria. Muito familiar para nós, né? Existe uma Babilônia. Existem duas Babilônias. Existem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Babilônias. Existem infinitas Babilônias no nosso tempo. No tempo de Abacuque era um povo que personificava tudo isso aqui. E hoje pode ser a injustiça que você vê acontecendo na sociedade. Você olha para a violência e você fala, como Deus permite isso? Você olha para os desvios sexuais e você fala, como Deus pode permitir isso? Você olha para a corrupção, para a desonestidade e você fala, como Deus pode permitir isso? E Deus diz, no versículo 3... Tu saíste para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Destroçaste o teto da casa do ímpio, desnudando os fundamentos até a rocha. Meu irmão, eu trago uma verdade para você. Toda a Babilônia cai no tempo de Deus. Não vai ser a nossa ira, não vai ser o nosso levantar, não vai ser o nosso brigar que vai fazer com que a Babilônia caia. É a ação do Senhor dos Exércitos que vai fazer com que a Babilônia caia. E qual é a postura do cristão? Qual é a postura do cristão? Quando eu faço a reflexão bíblica, meus irmãos, eu procuro entender o que aconteceu na época, trazer para a nossa época e achar Cristo no texto. O que aconteceu na época nós já sabemos. O que acontece na nossa, nós também sabemos. Não tem ninguém inocente aqui nessa noite. Estamos levantando muitos ídolos. Quando o Cruzeiro joga contra o Atlético, nós esperamos que o nosso time vença, não é? Deixa eu ver quem é cruzeirense aqui. Levanta a mão, só para a gente entender. Será que o Ricardo é cruzeirense, gente? Olha aí. Será que ele é? Quantos atleticanos? Galo. Meus queridos, quando o Cruzeiro joga, eu sou cruzeirense, eu quero ver o meu time ganhar. Quando o Atlético joga, e eu sou atleticano, eu quero ver o meu time ganhar. Eu não quero ficar em cima do muro, porque muitas vezes alguém diz, Paulo, você tem que escolher um lado. Você tem que escolher alguém. Você tem que escolher o Cruzeiro ou o Atlético. Você tem que escolher a Babilônia ou o Reino do Sul. Faça sua escolha. Em cima do muro você não pode ficar. É comum a nossa sociedade que em cima do muro é uma situação de isenção. Mas o profeta mostra para nós nessa noite que ficar em cima do muro é quando você se coloca num lugar mais alto para poder ouvir a resposta do Senhor dos Exércitos. Eu não estou dizendo que você não tenha que clamar por justiça. Eu não estou dizendo para você que você não tem que exercer. Para quem não manjou ainda, eu não estou falando sobre times, tá? Você não tem que escolher um lado para exercer o direito civil. Eu fui chamado há 4 anos atrás de diabo no monte. Porque eu não torcia nem para o Cruzeiro e nem para o Atlético. Eu simplesmente disse, quem orienta a minha vida é o Senhor dos Exércitos. Por mais que eu veja injustiça, por mais que eu veja corrupção, por mais que eu veja situações que eu particularmente, como cristão, não concordo e não agrado, eu vou me colocar na muralha e ouvir a voz de Deus. Aí você fala, Paulo, você está sendo isento? Não, eu estou dando a glória a quem é de direito.
Eu estou dando a glória àquele que tem o poder de fazer todas as nações se colocarem de joelhos. Porque homens vêm e vão, times ganham e perdem. Mas quando eu perco um familiar, quando eu perco um irmão na fé, por conta de um time, eu não estou fazendo a vontade de Deus. E nós podemos perceber que de Babilônia e Reino do Sul, todo mundo tem um pouco, amém? De Cruzeiro e de Atlético, todo mundo tem um pouco. Mas o que resta para nós é o quanto nós somos capazes de amar, independente do meu time ganhar ou do meu time perder, e o quanto eu sou capaz de continuar confiando no Senhor dos Exércitos, mesmo quando a violência emerge, mesmo quando a desonestidade emerge, mesmo quando a corrupção emerge, porque quem cuida, quem trata da Babilônia é o Senhor. Quem faz ela cair no tempo oportuno é o Senhor. E aí eu me levanto e falo: Deus, mas por que isso está acontecendo? É para que eu possa provar entre todos os povos quem eu sou. E eu possa separar o joio do trigo. E que eu possa batizar com o Espírito Santo para aqueles que creem e com fogo para aqueles que não creem. Paulo, por que você está falando de Abacuque nessa noite? Esse ano o Atlético e o Cruzeiro vão jogar. E eu não quero perder amigos por conta de time. Esse ano o Cruzeiro e o Atlético vão jogar. Eu não sei quem vai ganhar. Mas eu sei que aquele que ganhar não vai nortear a minha vida. Eu sei que aquele que ganhar não vai ter poder nenhum sobre a minha espiritualidade. Não vai ter poder nenhum sobre quem eu sou como cristão. Porque eu não me alimento mais de leite. Diga comigo, eu não me alimento de leite. Eu me alimento de alimento sólido. A palavra do Senhor é que me sustenta. Jesus Cristo na rocha é que me sustenta. No versículo 13 do capítulo 2, já caminhando para o final da nossa palavra, meu irmão, e já convido o ministério de louvor. Quem me conhece sabe que eu não delongo. O importante é que a palavra seja tratada com clareza. O versículo 13 diz: Tu saíste para salvar o teu povo, para levantar o seu ungido, destroçaste o teto da casa do ímpio, desnudando os fundamentos até a rocha. Nesse versículo, o profeta Abacuque está fazendo menção ao êxodo do Egito. Ele está fazendo menção ao faraó. Quantos nessa noite querem que o faraó caia? Quantos nessa noite querem que o faraó seja destituído? Quantos nessa noite querem que o faraó deixe de governar suas vidas? O Senhor dos Exércitos abre um mar à nossa frente, meus irmãos. Mas aqueles que não confiam no Senhor dos Exércitos, ficam com quem? Ficam no Egito. Ficam no Egito dependendo do que o faraó fala e do que o faraó deixa de fazer. E a palavra diz que no tempo oportuno o Senhor levantará o seu ungido. Eu creio, e a palavra do Senhor nos atesta, que o ungido do Senhor foi levantado, amém? O nome dele é Jesus Cristo, e é o qual as nossas línguas confessam, o nome sobre todo nome, amém? Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nos salva, esse é o nosso Deus que liberta. Ungido aqui no hebraico vai falar sobre o Messias. O nosso Messias enviado veio para que tenhamos vida e vida em abundância, amém? O nosso Messias veio para que nós possamos nos alegrar. Você tem todo o direito de torcer para quem você quiser. Você tem todo o direito de fazer aquilo que você bem entender na sua vida política, no seu âmbito civil. Glória a Deus por isso. Você tem liberdade. Liberdade cristã, tá, irmãos? Mas o fato é que o Messias foi levantado para que o povo se alegre na tristeza e na alegria. Se a figueira não der fruto, não houver fruto nas vinhas, decepcionará o produto do oliveira e os campos não darão de comer, e as ovelhas desaparecerão do aprisco, e não haverá gado nos estábulos. Eu, porém, se levante nesse momento, meu irmão, diga comigo, eu, porém, me alegrarei no Senhor e exultarei
no Deus da minha salvação. Meu irmão, minha irmã, no momento certo, Deus irá confrontar o opressor. Ele irá derrubar a Babilônia. Existirá um dia, meu irmão e minha irmã, que toda lágrima será enxugada. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz: bem-aventurado aquele, Cadu, que tem fome e sede de justiça. Amém, Evandro? Pois serão saciados. Quantos aqui querem ser saciados dessa fome e sede de justiça que nós temos? Num Brasil como o nosso, nós temos de fato fome e sede de justiça. Mas a justiça não é nossa, a peleja não é nossa, a guerra é do Senhor e é Ele que dá a vitória ao seu povo. E Ele irá derrubar a Babilônia no tempo oportuno. Cumpre-se em Cristo, meu irmão, o mal não prevalecerá. O mal não prevalecerá e o justo viverá pela fé. Que nessa noite a nossa oração seja pela fé, meu irmão. Porque nós queremos viver dia após dia pela fé. Nós não queremos viver e depender de uma cura. Nós não queremos depender de quem ganha, de quem perde, para que a gente seja feliz. Porque o Senhor dos Exércitos está aqui nessa noite abrindo um mar à nossa frente, para que nós possamos ser boca dele aqui na terra, para que nós possamos denunciar as injustiças e ao mesmo tempo nos alegrar quando a videira não floresce, quando a figueira não dá fruto. Esse é o Deus a quem eu sirvo. É aquele que coloca alegria no meu peito quando as coisas não estão boas. É aquele que coloca alegria no meu peito quando eu tenho problemas. É aquele que quando a dívida chega, é aquele que quando o carro bate, é aquele que quando a doença vem, continua enchendo meu coração de alegria. Eu preciso me alegrar em todo tempo, em todo lugar, em toda situação. O mundo não pode ditar o quanto nós somos ou não felizes, porque a nossa felicidade depende do Senhor. Que seja essa a nossa mensagem. Eu quero convidar você a orar nesse momento, meu irmão, minha irmã. Nós vamos fazer diferente nessa noite. Nós vamos orar e após a nossa oração, nós vamos nos alegrar. Nada de melancolia nessa noite, tá? Nada de musiquinha lenta. Vamos trazer alegria para o nosso coração nessa noite. Amém? Porque o nosso Deus faz... Eu não sei como é que você está nessa noite. Pode ser que você esteja numa situação que você está com o coração assim, ó, apertado de dor. Pode ser que você esteja numa situação que a ansiedade, a melancolia, a depressão esteja batendo a sua porta. Pode ser que tenha uma doença que você queira vencer. Pode ser que alguém pela qual você está orando precisa prevalecer. Mas independente de qualquer coisa, o Senhor está nessa noite para fortalecer você. O Senhor está aqui nessa noite para poder trazer alegria para o seu coração, esperança para o seu coração. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda assim eu me alegrarei no Senhor.